Eu estava desesperada. Fui ao escritório do notário sabendo que meu ex-marido, a amante dele e a mãe dele, que eu sempre odiei, me esperavam. Mas quando o notário leu o testamento... Senhora Valenzuela, que bom que decidiu nos acompanhar, disse o notário Gustavo Herrera formalmente enquanto eu permanecia de pé, de braços cruzados, sentindo os olhares hostis pelas minhas costas. Não me restou outra opção, licenciado, respondi sem me virar. Embora não entenda o que faço aqui. Agora mesmo saberá, respondeu ele, folheando os documentos. Senti um arrepio. Às minhas costas, Javier, Camila e Dona Mercedes esperavam como abutres. Eu podia sentir o desprezo deles sem precisar vê-los. Helena, por favor, sente-se de uma vez. A voz de Javier soava impaciente. Vamos terminar logo com isso. Prefiro ficar de pé, respondi secamente. Dona Mercedes soltou um bufo. Sempre tão dramática! Eu me virei lentamente para encará-los. Javier, com seu terno impecável e aquele sorriso falso que eu tanto conhecia. Camila, sua assistente e agora amante, com aquele cabelo ridículo tingido de azul. E Dona Mercedes, a matriarca manipuladora que sempre me infernizou a vida. Comecemos então, anunciou o notário. Uma semana antes, enquanto eu revisava plantas em meu pequeno escritório de arquitetura, meu telefone tocou. Era quase meia-noite. Arquiteta Valenzuela, sou o notário Gustavo Herrera. Lamento a hora, mas é importante. Franzi a testa. Em que posso ajudá-lo? Trata-se do testamento de Dom Ricardo Castellanos. Ele faleceu ontem e deixou instruções específicas para que a senhora estivesse presente na leitura. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Dom Ricardo era o pai de Javier, meu ex-marido, um único membro daquela família que me tratou com respeito. Deve haver um erro, respondi. Faz um ano que me divorciei do seu filho. Não há erro, senhora. Dom Ricardo foi muito claro. A leitura será na próxima terça-feira às 10 horas. É importante que compareça. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela para as luzes de Monte Verde, aquele elegante subúrbio da Cidade do México onde um dia acreditei que seria feliz. 7 anos de casamento destruídos quando encontrei Javier com Camila em nossa própria casa. No dia seguinte, liguei para Patrícia. Você tá louca, claro que tem que ir, disse minha amiga e advogada enquanto tomávamos café. Se Dom Ricardo te incluiu, deve ser por algo importante. Não quero ver Javier, nem a mãe dele, muito menos aquela mulher. Você sabe o quanto me custou sair desse casamento? Mostrei a cicatriz no meu pulso, lembrança de quando quebrei um espelho após descobrir a infidelidade. Não quero mais saber dos Castellanos. Patrícia me pegou pelas mãos. Helena, você tem 35 anos e uma vida pela frente. Seja o que for, te dará um encerramento. Se não for, ficará com a dúvida para sempre. Dona Mercedes sempre me odiou. Desde o dia em que Javier me apresentou, ela me fez sentir como se eu fosse pouca coisa. Porque ela sabia que você vale mais que toda a família dela junta. Lembrei-me do meu primeiro encontro com Dom Ricardo em um jantar de família. Enquanto Dona Mercedes criticava meu vestido muito simples, Dom Ricardo me perguntou sobre os meus projetos de arquitetura sustentável. Foi o único que me viu como profissional e não como um adorno para o filho dele. Irei, decidi, mas não por eles, e sim por Dom Ricardo. Na manhã da leitura, vesti um terno azul marinho, minha armadura. Com cada botão que abotoava, construía um muro ao redor do meu coração. Não lhes daria o prazer de me ver fraca. O edifício do notário Herrera na colônia Roma brilhava sobre o sol de outubro. Entrei com passo firme, ignorando o nó no meu estômago. No elevador, ensaiei minha cara de indiferença. Quando as portas se abriram no 12º andar, eu os vi. Estavam os 3 sentados na sala de espera. Javier revisava seu celular com impaciência. Camila, vestida completamente de preto, olhava para o chão. E Dona Mercedes, com seu eterno colar de pérolas, me observava como se eu fosse uma barata. O que ela faz aqui? Ouvi Dona Mercedes sussurrar para Javier quando entrei. Não lhes dei o prazer de cumprimentar. Aproximei-me diretamente da secretária. Helena Valenzuela, tenho hora com o licenciado Herrera. Minutos depois estávamos no elegante escritório do notário. Uma mesa de mogno polida nos separava. Eu de um lado, eles 3 do outro, como sempre havia sido.
Senhora Valenzuela, começou o notário, Dom Ricardo deixou instruções muito precisas sobre sua presença hoje. Estamos prestes a conhecer suas últimas vontades. Foi então que fiquei de pé, de braços cruzados, enquanto o notário começava a tirar os documentos. Não me sentei. Não lhes daria a satisfação de me ver ao nível deles. Por favor, Helena, insistiu Javier com aquele sorriso que um dia me derreteu, mas que agora me provocava náuseas. Isso é um assunto de família. Faz tempo que deixei de ser parte da sua família, respondi. O notário pigarreou, desconfortável, e começou a ler. Pela presente, eu, Ricardo Castellanos Fuentes, em pleno uso de minhas faculdades mentais, começou a ler o notário enquanto todos guardávamos silêncio. O testamento continuou com formalidades legais e algumas doações menores a primos e sobrinhos. Dona Mercedes se sentia satisfeita, certamente antecipando o momento em que todo o Império Castellanos ficaria nas mãos de seu adorado filho. Com relação às minhas ações e controle majoritário do Grupo Castellanos, continuou o notário, ajustando os óculos, tomei uma decisão que pode surpreender alguns. Notei como Javier se endireitou em sua cadeira. Camila lançou-lhe um olhar nervoso. Lego 40% das ações do Grupo Castellanos com caráter de controle à minha ex-nora, a arquiteta Helena Valenzuela Montalvo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Por um momento pensei ter ouvido errado. Isso é inaceitável! Dona Mercedes foi a primeira a reagir, levantando-se. Meu filho é o herdeiro natural, ela nem sequer é parte da família. Javier ficou paralisado, com a boca entreaberta e o rosto pálido. Camila tinha os olhos cravados no chão. Isso é uma piada? Consegui articular finalmente. O notário negou com a cabeça. Garanto que não, senhora Valenzuela. Dom Ricardo foi muito claro e revisamos este documento várias vezes antes de seu falecimento. Impugnarei este testamento, gritou Javier, batendo na mesa. Meu pai estava doente, não sabia o que fazia. Ao contrário, respondeu o notário com calma. Dom Ricardo também deixou uma carta explicativa que solicita que seja lida na presença de vocês todos. Ele tirou um envelope lacrado com o emblema dos Castellanos, abriu-o com cuidado e extraiu várias folhas escritas à mão. Se estão ouvindo isso, significa que já não estou entre vocês. E também significa que Helena teve a valentia de se apresentar apesar de todo o dano que esta família, minha família, lhe causou. Senti um nó na garganta enquanto Dona Mercedes bufava com desprezo. Durante o último ano da minha doença, descobri algo que me partiu o coração. Meu próprio filho, Javier, tem desviado fundos da empresa sistematicamente. Criou empresas fantasmas para canalizar dinheiro dos nossos projetos legítimos, deixando investidores e contratados sem pagar. Mentira! Gritou Javier, mas sua voz tremia. As provas estão na caixa forte do meu escritório, cuja combinação só conhecem agora um notário, Herrera e Helena. Helena sempre teve a integridade que faltou a meu filho e a visão profissional que nossa empresa precisa. Peço perdão por não ter visto antes o que acontecia e por não tê-la protegido como merecia. As lágrimas rolaram por minhas bochechos. Lembrei-me das poucas vezes que Dom Ricardo tentou se aproximar de mim, sempre interrompido por Dona Mercedes. Isso é ridículo, interveio Dona Mercedes. Obviamente manipulou Ricardo nos seus últimos dias. Todos sabemos que ela só se casou com meu filho por interesse. Você sabe perfeitamente que não foi assim, respondi, encontrando minha voz. Eu amava seu filho. Deixei minha carreira para apoiá-lo. O notário continuou a ler. Helena, sei que poderia ter denunciado Javier diretamente, mas isso teria destruído tudo o que construí. Em vez disso, te dou o poder para decidir como proceder. Confio no seu julgamento mais do que no do meu próprio filho. Javier se levantou bruscamente, derrubando sua cadeira para trás. Não permitirei que esta mulher tome o controle do que me pertence. Seu rosto estava vermelho de ira. O patrimônio dos Castellanos não ficará em mãos de uma revista. Senhor Castellanos, lembro-o que estamos em uma notaria. Se continuar alterando a ordem, terei que pedir-lhe que se retire. Camila, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Javier, por favor, acalme-se. Sua voz soava tensa. Você cale-se. Isso não tem concerne. Vi como ela se encolhia diante de suas palavras, um gesto que eu conhecia muito bem. Estaria ela começando a receber o mesmo tratamento que eu? O notário continuou a leitura de documentos adicionais que explicavam os termos legais da minha nova posição. Enquanto escutava, observei a família Castellano desmoronar à minha frente. Dona Mercedes murmurava orações como se isso fosse uma catástrofe.
Javier alternava entre ameaças veladas e súplicas falsas para mim. Senhora Valenzuela, disse o notário finalmente quando terminou, estes são os documentos que atestam sua nova posição. Pode revisá-los com sua advogada. Esta é a chave da caixa forte de Dom Ricardo. Tomei os papéis e a pequena chave dourada com as mãos trêmulas. Isso não acabou, sussurrou Javier quando passei por ele. Eu te destruirei antes de deixar você tomar o que é meu. Olhei-o diretamente nos olhos, aqueles olhos castanhos que um dia acreditei serem sinceros, mas que agora me provocavam náuseas. Você já tentou me destruir uma vez, Javier. Não funcionou. Saí da notaria com a cabeça erguida, embora por dentro tremesse. Na rua, o sol do meio-dia bateu no meu rosto. Respirei profundamente o ar da cidade enquanto os eventos se assentavam em minha mente. De repente, senti uma mão no meu ombro e me virei sobressaltada. Era Camila. Seus olhos estavam avermelhados. Helena, preciso falar com você, disse em voz baixa. Mas não aqui. Ele não pode saber. Por que eu deveria confiar em você? Perguntei com frieza. Porque eu tô tão presa quanto você esteve, respondeu. E porque há mais coisas que você deveria saber. Antes que eu pudesse responder, Javier e Dona Mercedes saíram do edifício. Camila se afastou rapidamente, deixando-me com 1000 perguntas. Naquela noite, sozinha em meu pequeno apartamento, estendi os documentos sobre a mesa. Os 40% do Grupo Castellanos, controle efetivo sobre a empresa onde uma vez fui tratada como um adorno, e em algum lugar, uma caixa forte com evidências que poderiam enviar meu ex-marido para a cadeia. Peguei meu telefone e liguei para Patrícia. Temos muito trabalho a fazer, disse quando ela atendeu. Prepare-se para uma guerra. 2 dias depois da leitura do testamento, eu estava revisando documentos em meu apartamento quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Diga, respondi com cautela. Helena, sou Rodrigo Sandoval, diretor financeiro do Grupo Castellanos. A voz soava nervosa. Preciso falar com a senhora urgentemente. Javier convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã. Uma reunião? Ninguém me notificou nada. Exatamente, respondeu. Estão tentando tomar decisões antes que a senhora possa exercer seus direitos. Dom Ricardo confiava na senhora e eu confiei em Dom Ricardo durante 20 anos. Combinamos de nos ver em uma cafeteria afastada do distrito financeiro. Rodrigo era um homem de uns 50 anos, com óculos e uma expressão perpetuamente preocupada. Tenho reunido minhas próprias evidências, ele me disse enquanto me entregava discretamente uma pasta. Faz meses que eu suspeitava de irregularidades, mas Dom Ricardo estava muito doente e não queria perturbá-lo. Revisei os documentos, transferências suspeitas, contratos com empresas inexistentes, assinaturas falsificadas. Por que me ajuda? Perguntei sem rodeios. Poderia perder seu trabalho. Rodrigo suspirou. Porque dediquei toda a minha vida profissional ao Grupo Castellanos. Não vou ver Javier destruí-lo por cobiça. Se essa história tá te prendendo, imagina o que mais vem por aí. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas novelas mexicanas. Ah, e me conta nos comentários de onde você tá assistindo. Adoro saber de onde nossa família novela mexicana tá crescendo. No dia seguinte, apresentei-me nos escritórios centrais do Grupo Castellanos em Polanco. O edifício de cristal e aço que um dia ajudei a projetar erguia-se imponente. Na recepção, a segurança tentou me deter. Lamento, senhora, mas não a temos na lista de autorizados. Tirei os documentos notariais. Sou Helena Valenzuela, acionista majoritária desta empresa, e essa reunião não pode ser realizada sem minha presença. O guarda ligou nervosamente para alguém. Minutos depois, Javier apareceu com expressão furiosa. — O que faz aqui? Sibilou. — Está fazendo papel de ridícula? Venho à reunião do conselho. Como um acionista majoritária, tenho o direito de estar presente. Isso é uma reunião informal, não uma reunião oficial. Mentiu descaradamente. Está interrompendo. Então por que todos os diretores estão aqui? Apontei para o elevador onde vários executivos nos observavam com curiosidade. Posso ligar agora mesmo para o notário Herrera para esclarecer meus direitos ou podemos subir civilizadamente? Javier me olhou com ódio, mas cedeu. No elevador, ninguém falou. Os diretores me lançavam olhares furtivos enquanto eu mantinha a compostura.
embora por dentro eu estivesse aterrorizada. A sala de reuniões era tal como eu me lembrava, uma enorme mesa de cristal com vistas panorâmicas da cidade. Ao entrar, todos se puseram de pé por cortesia, exceto Dona Mercedes, que ocupava a cabeceira. Esse é o lugar de Dom Ricardo, disse com firmeza. E agora, como acionista majoritária, me corresponde a mim. Insolente, murmurou Dona Mercedes, mas se moveu. A tensão era palpável enquanto eu tomava assento. Senhores, começou Javier com seu melhor sorriso de vendedor. Apresento-lhes minha ex-esposa, que aparentemente herdou algumas ações de meu pai. Claro, estamos resolvendo essa irregularidade legalmente. Não são algumas ações, o corrigi. É 40% com controle efetivo. E antes de continuar, preciso entender por que o projeto Laguna Azul continua quando seus estudos de impacto ambiental estão incompletos. A sala ficou em silêncio. Um dos diretores, um homem mais velho que eu lembrava como aliado de Javier, tossiu desconfortável. Senhora Valenzuela, esses tecnicismos não são relevantes para essa reunião. Tecnicismos? Repeti. Contaminar um pântano protegido não é um tecnicismo, é um crime ambiental e expõe a empresa a sanções milionárias. Vi Rodrigo assentindo discretamente de seu lugar. Javier bateu na mesa. Suficiente. Minha ex-esposa está aproveitando uma situação irregular para semear dúvidas infundadas. Lembro-lhes que ela não tem experiência em gestão empresarial. Talvez não, respondi com calma. Mas sou arquiteta especializada em desenvolvimento sustentável e reconheço uma fraude quando a vejo. A reunião se tornou um campo de batalha. Javier tentava invalidar cada uma das minhas intervenções, mas eu estava preparada. Graças a Rodrigo e à minha própria investigação, pude questionar vários projetos problemáticos com conhecimento de causa. Quando a reunião terminou, eu havia ao menos conseguido semear dúvidas entre os diretores. Enquanto recolhia meus documentos, uma mulher jovem se aproximou de mim. Sou Tomás Vega, engenheiro ambiental do projeto Laguna Azul. Ela se apresentou em voz baixa. Levo meses tentando fazer alguém ouvir minhas preocupações sobre esse projeto. Se estiver disposta a ajudar, eu tenho toda a documentação. Dei-lhe meu cartão. Ligue-me amanhã. Ao sair, Camila me esperava junto aos elevadores. Podemos conversar? Em particular. Hesitei, mas acedi. Encontramo-nos num pequeno café a poucas quadras do escritório. Camila parecia ter perdido peso desde a última vez que a vi. Suas mãos tremiam ligeiramente. Sei que não tenho direito de pedir nada. O que fiz não tem justificação. Então, por que estamos aqui? Perguntei friamente. Camila tirou um pequeno dispositivo USB de sua bolsa. Porque tenho tentado deixar Javier há meses, mas ele me tem presa. Seus olhos encheram de lágrimas. Ele ameaçou destruir minha carreira profissional se eu o deixar. Conheço bem suas táticas, respondi, sentindo uma pontada de empatia involuntária. Aqui há mais evidências. Ela deslizou o USB para mim. Ele tem falsificado estudos de impacto ambiental para o projeto Laguna Azul. Se a construção continuar, destruirá pântanos protegidos. Olhei o dispositivo com ceticismo. Como sei que isso não é uma armadilha? Não pode saber, admitiu. Mas logo saberá que estou grávida de Javier e não quero que meu filho cresça com um pai corrupto e uma avó manipuladora. Você é a minha única esperança. A notícia me atingiu como um soco. O mesmo homem que me havia jurado que não queria filhos comigo ia ser pai com a sua amante. Javier sabe? Camila negou com a cabeça. Ainda não. E tenho medo da reação dele. Peguei o USB e o guardei na bolsa. Não estou fazendo isso por você, esclareci. Faço pela empresa e pela memória de Dom Ricardo. Quando nos despedimos, fiquei observando-a quando ela se afastava. Estava sendo manipulada novamente? Ou realmente Camila era outra vítima de Javier? Aproveitei o momento para continuar. Senhores diretores, entendo que estas revelações são impactantes, mas temos uma responsabilidade com os investidores, empregados e com a lei.
proponho 3 ações imediatas. Projetei minhas propostas. Suspender temporariamente Javier de suas funções executivas enquanto se investiga, deter imediatamente o projeto Laguna Azul e contratar uma auditoria externa independente. Isso é um golpe de Estado corporativo? Gritou Javier. Meu pai estaria envergonhado. Seu pai descobriu suas fraudes, o recordei, por isso me deixou suas ações. A votação foi tensa. Vários diretores, claramente leais a Javier, votaram contra, mas com meus 40% de ações e o apoio de Rodrigo e outros diretores independentes, obtivemos a maioria necessária. Fica aprovada a suspensão temporária, anunciou o secretário do conselho. Javier me olhou com um ódio visceral. Isso não acabou, Helena. Você não tem ideia de com quem está se metendo. Você está enganado, respondi. Sei exatamente com quem estou me metendo. Vivi 7 anos com ele. Quando os diretores começaram a sair, Javier se aproximou de mim. Baixou a voz para que somente eu pudesse escutá-lo. Diga-me seu preço. Seu tom era quase suplicante. Todos têm um. O que você quer para ir? Dinheiro? Uma casa? Posso te dar o que seja. Olhei para esses olhos que uma vez acreditei sinceros. Queria dignidade quando era sua esposa. Agora quero justiça. Me virei para sair, mas suas seguintes palavras me detiveram. Se continuar com isto, destruirei tudo o que você ama. Lembre-se que conheço suas fraquezas. Não respondi. Saí da sala com passo firme, embora por dentro tremesse. No corredor, Camila me esperava. Obrigada, lhe disse sinceramente. Sei o difícil que foi isso. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Tinha medo, mas ver você enfrentá-los me deu valor. O que fará agora? Perguntei. Vou me afastar, respondeu. Tenho família em Monterrey. Começarei de novo lá. Nos despedimos com um estranho entendimento mútuo, rivais convertidas em aliadas pelas circunstâncias. Quando cheguei no estacionamento, Rodrigo me alcançou. Felicidades, me disse. Mas isto apenas começa. Javier tem muitos aliados poderosos. Eu sei, respondi, enquanto entrava em meu carro. Por isso preciso que você seja meus olhos e ouvidos na empresa enquanto não estou. Aonde vai? A apresentar uma denúncia formal, respondi. É hora de que a justiça entre no grupo Castelhanos. Os meses seguintes passaram como um turbilhão. A denúncia formal contra Javier por fraude e delitos ambientais desatou uma tormenta midiática. Herdeira do grupo Castelhanos denuncia corrupção interna, diziam os títulos. De repente, minha cara aparecia em periódicos e noticiários, algo para o que não estava preparada. Não olhe os comentários em redes, me aconselhou Patrícia enquanto revisávamos documentos no meu novo escritório no grupo Castelhanos. Javier está usando seus contatos para desprestigiar você. Era certo. Apareciam fontes próximas descrevendo minha suposta inabilidade emocional, minha ambição desmedida, inclusive inventando romances com executivos da empresa. A guerra suja estava em marcha. Não me importo com o que digam de mim, respondi, embora no fundo cada comentário doesse. O importante é salvar a empresa e o projeto Laguna Azul. Havíamos conseguido deter a construção, justo a tempo. Os estudos ambientais independentes confirmaram nossas suspeitas. O projeto original teria destruído irremediavelmente o ecossistema. Agora, com a ajuda de Tomás e uma equipe de arquitetos ecológicos, estávamos redesenhando completamente o conceito. O novo design preserva os pântanos intactos, explicava enquanto mostrava os planos a investidores nervosos. Os bangalôs flutuantes não impactarão o subsolo e utilizarão energia solar. Será o primeiro resort verdadeiramente sustentável do México. Não foi fácil convencê-los, mas gradualmente a visão começou a tomar forma. Vários investidores internacionais, atraídos pelo enfoque ecológico, decidiram aumentar sua participação. Na oficina, a transição foi complicada. Alguns empregados me viam como a vilã que havia derrubado Javier. Outros, especialmente mulheres que haviam sofrido sua atitude machista, me apoiavam discretamente. Tempo ao tempo, me aconselhou Rodrigo, que havia se tornado minha mão direita.
A lealdade não se ganha com discursos, mas com ações. Implementamos novos protocolos de transparência financeira. Cada peso gasto devia ser justificado e documentado. As reuniões eram gravadas para evitar mal-entendidos. Pouco a pouco, estávamos limpando a empresa. Uma tarde, enquanto revisava informes no que havia sido o escritório de Dom Ricardo, Rodrigo entrou com expressão grave. Acabaram de ligar do Hospital Ângeles. Dona Mercedes sofreu um derrame cerebral esta manhã. A notícia me tomou de surpresa. É grave? Bastante. E há um problema adicional, acrescentou Rodrigo. A senhora aparece como seu contato de emergência em documentos médicos antigos. Ao parecer, nunca os atualizou depois do divórcio. Eu fiquei atônita. E Cade Javier? Está em processo legal e tem proibido contato com membros da junta diretiva, incluída a sua mãe. Eu fiquei em silêncio, processando a ironia da situação. A mulher que me manipulava e desprezava durante anos, agora dependia de mim para decisões médicas. Irei ao hospital, decidi finalmente. Patrícia mirou como havia perdido a razão. Por que se envolveria, depois de tudo o que lhe fez? Não o faço por ela, respondi. O faço por mim. Não quero me converter no que ela foi, alguém que usa as pessoas como objetos descartáveis. O hospital era um edifício moderno nas lomas. Quando cheguei à habitação privada, a imagem de Dona Mercedes conectada a máquinas, pequena e frágil na cama, me impactou. A mulher imponente que sempre me havia intimidado parecia agora uma anciã vulnerável. Senhora Valenzuela, me saudou o médico. A paciente está estável, mas perdeu mobilidade no lado direito. Necessitamos sua autorização para alguns procedimentos. Firmei os documentos necessários e me quedei um momento a sós com ela. Embora inconsciente, sua presença seguia sendo poderosa. Nunca entenderei por que me odiou tanto, murmurei. Eu só queria fazer parte de sua família. Para minha surpresa, Dona Mercedes abriu os olhos. Helena! Sua voz era apenas audível. Não deveria estar aqui. Expliquei. Sou seu contato de emergência. Ninguém mais podia vir. Tentou mover-se, mas não pôde. Lágrimas de frustração rolaram por suas bochechas. Tudo arruinado, conseguiu dizer. Minha família destruída. Você e Javier destruíram sua própria família com suas ações, respondi com calma. Dom Ricardo descobriu tudo. Ficou calada um momento, seus olhos fixos no teto. Ricardo nunca me perdoou, sussurrou, por a outra mulher. A revelação me deixou sem palavras. Dom Ricardo também havia sido enganado. Construí tudo isso para proteger Javier, para que nunca passasse o que eu passei. Pela primeira vez vi Dona Mercedes como uma mulher ferida que havia transmitido seu dolor à seguinte geração. Não justificava suas ações, mas ao menos as entendia melhor. Descanse, lhe disse, levantando-me para partir. Me assegurarei de que receba a atenção necessária. Quando estava na porta, sua voz débil me deteve. Na gaveta esquerda do escritório de Ricardo há algo para você. Nessa mesma noite, voltei ao escritório de Dom Ricardo. O edifício estava quase vazio. Restavam apenas alguns funcionários trabalhando horas extras. Abri a gaveta esquerda de sua mesa e não encontrei nada. Estava prestes a desistir quando notei que o fundo soava oco. Pressionei e descobri um compartimento secreto. Dentro havia uma velha fotografia minha recebendo um prêmio universitário de arquitetura junto a uma nota adesiva. A filha que eu gostaria de ter. As lágrimas nublaram minha vista. Dom Ricardo havia reconhecido meu valor muito antes de eu mesma percebê-lo. Ele me deu as ferramentas para recuperar não só a empresa, mas também minha dignidade. Também encontrei um pequeno dispositivo USB com uma nota adesiva, caso tudo o mais falhe. No meu computador, descobri que ele continha gravações de conversas entre Javier e seus cúmplices, discutindo abertamente como falsificar documentos e subornar funcionários. Era a peça final que precisávamos para o caso legal. No dia seguinte, entreguei o dispositivo à promotoria. Semanas depois, Javier aceitou um acordo de culpa em troca de uma sentença reduzida. A transformação do Grupo Castellanos avançava gradualmente.
Implementamos um programa de integridade corporativa e contratamos vários dos meus antigos colegas de arquitetura sustentável. O projeto Laguna Azul se tornou nosso carro-chefe, um modelo de desenvolvimento turístico em harmonia com a natureza. Os investidores estão impressionados, informou Rodrigo durante uma reunião. As ações subiram 12% desde que anunciamos o novo enfoque. Não se trata só de dinheiro, respondi. Trata-se de mudar a forma como fazemos negócios. Certa tarde, enquanto supervisionava as obras em Laguna Azul com Tomás, recebi uma mensagem de Camila. Obrigada por tudo. Nicolás e eu estamos bem em Monterrey. Espero que você tenha encontrado a paz que merece. Anexou uma foto do bebê recém-nascido. Senti uma mistura de emoções, a dor do passado misturada com uma certa satisfação ao ver como as coisas haviam mudado. Boas notícias? Perguntou Tomás ao notar minha expressão. Notícias do passado, respondi, guardando o telefone. Mas agora estou focada no futuro. Falando em futuro, sorriu, os engenheiros acreditam que podemos implementar um sistema adicional de filtragem natural que reduziria ainda mais o nosso impacto. Enquanto caminhávamos pelo terreno discutindo melhorias no projeto, percebi o quanto havia mudado em poucos meses. Já não era a mulher insegura que permitia que os outros definissem seu valor. Havia recuperado não só a empresa, mas a mim mesma. Naquela noite, ao visitar Dona Mercedes no centro de reabilitação para onde a havíamos transferido, a encontrei mais lúcida. Você mudou a empresa, comentou com dificuldade. Para melhor, respondi. Agora ela é o que Dom Ricardo sempre quis que fosse. Ele estaria orgulhoso, admitiu, me surpreendendo. De você, não de nós. Fiquei observando-a, essa mulher que tanto mal me havia causado. A vingança teria sido fácil, abandoná-la, negar-lhe atendimento médico de qualidade, mas não era o meu caminho. Não faço isso buscando sua aprovação, nem a de Dom Ricardo. Faço porque é o certo. Quando me levantei para ir, ela tomou minha mão, com fraqueza. Perdão, sussurrou tão baixo que mal consegui ouvir. Por tudo. Não, respondi. Algumas feridas eram tão profundas para não se fecharem com um simples pedido de desculpas, mas senti que algo se libertava dentro de mim. Ao sair do centro médico, respirei profundamente o ar fresco da noite. Meu telefone tocou, era Patrícia. Como foi a visita à bruxa maldita? Perguntou em tom de brincadeira. Reveladora, respondi. Jantamos. Tenho uma ideia para um novo projeto que quero discutir com você. Nunca descansa? Riu ela. Descansei durante 7 anos de casamento, agora tenho muito a recuperar. Havia-se passado 1 ano daquela tensa reunião do conselho em que enfrentei Javier e Dona Mercedes. O sol da tarde banhava com luz dourada o complexo ecoturístico Laguna Azul durante sua inauguração oficial. Os bangalôs flutuantes, desenhados com as minhas patentes sustentáveis, se refletiam perfeitamente nas águas cristalinas do lago. Está mais bonito do que imaginávamos, comentou Tomás ao meu lado quando observávamos os convidados percorrerem as instalações. E o impacto ambiental é praticamente nulo. Valeu a pena cada batalha, respondi lembrando dos obstáculos superados. A transformação do Grupo Castellanos havia sido profunda. Implementamos um código de ética corporativa que se tornou referência para outras empresas do setor. Nossas práticas transparentes atraíram novos investidores internacionais, especialmente os comprometidos com a sustentabilidade. Entre a multidão, avistei Patrícia conversando animadamente com alguns executivos estrangeiros. Ela me sorriu e levantou sua taça em um brinde silencioso. Sem ela, nada disso seria possível. Rodrigo se aproximou com um tablet na mão. As primeiras resenhas online estão saindo, todos elogiam o conceito. E o estudo de satisfação dos funcionários? 87% de aprovação. No ano passado, mal chegávamos aos 40%. Demos prioridade a criar um ambiente de trabalho respeitoso e equitativo. Muitas mulheres agora ocupavam cargos de liderança que antes pareciam reservados exclusivamente aos homens. A cultura tóxica que Javier havia cultivado ficava pouco a pouco no passado. Durante o evento, vários jornalistas me abordaram para entrevistas. Já não me incomodava a atenção da mídia como antes. Arquiteta Valenzuela,
Como se sente ao ter transformado completamente a empresa que tentou destruí-la? Responde com calma. Não vim para destruir, nem para me vingar. Vim para construir algo melhor. Em arquitetura, aprendemos que as estruturas mais sólidas são aquelas que se adaptam ao entorno, em vez de se imporem a ele. Apliquei o mesmo princípio à empresa. Enquanto percorria o complexo, cumprimentando investidores e autoridades, recordei o longo caminho até aquele momento. Javier cumpria uma pena reduzida de 3 anos, graças ao acordo com a promotoria. Segundo minhas fontes, dava aulas de administração a outros detentos e parecia ter aceitado sua situação. Camina e o pequeno Nicolás viviam em Monterrey. Ocasionalmente eu recebia mensagens dela com fotos do menino. Ela havia encontrado trabalho em uma agência de marketing e começava a reconstruir sua vida. Nunca seríamos amigas próximas. Havia história demais entre nós, mas existia um respeito mútuo baseado em experiências compartilhadas. Durante um desses encontros, ela revelou que também havia sofrido uma traição parecida com a minha em sua juventude. Dom Ricardo teve uma amante durante anos, algo que ela descobriu quando Javier ainda era pequeno. Em vez de se divorciar, decidiu permanecer no casamento e construir um império para proteger o filho. Você pôde deixá-lo, me disse em uma de nossas últimas conversas. Eu não tive essa liberdade. Compreendi, então, que seu desprezo por mim tinha raízes na sua própria história. Não justificava suas ações, mas ao menos as entendia melhor. Ao anoitecer, a cerimônia formal de inauguração começou à beira do lago. Como diretora-geral e principal acionista do Grupo Castellanos, cabia a mim fazer o discurso de abertura. Há 1 ano e meio, este projeto estava destinado a destruir um ecossistema único. Hoje, celebramos não só uma nova propriedade, mas uma nova filosofia empresarial. O desenvolvimento sustentável não é um obstáculo à rentabilidade, é o seu maior aliado. Enquanto falava, meu olhar percorreu os rostos daqueles que me acompanharam nessa jornada. Rodrigo, que arriscou a carreira por mim, Tomás, cujo compromisso com o meio ambiente salvou os pântanos, Patrícia, minha rocha nos momentos mais sombrios. Este projeto não é só meu, continuei, é de todos que acreditaram ser possível fazer as coisas de um jeito diferente. Ao fim do evento, me afastei um pouco da agitação para contemplar o lago sob a luz da lua. Os sons da festa se apagavam à distância. Um peso pelos seus pensamentos? Perguntou Patrícia, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Estava pensando em Dom Ricardo, confessei. Me pergunto se ele estaria orgulhoso. Ele estaria, afirmou, entregando-me uma taça. Mas o mais importante é, você está orgulhosa de si mesma? Refleti sobre a pergunta. O caminho foi difícil. Houve momentos em que duvidei, em que temi me tornar aquilo que combatia. Estou, respondi por fim. Não pelo sucesso do projeto, mas por não me ter perdido no processo. Brindamos, enquanto a lua se refletia no lago. Patrícia me contou sobre a Fundação Novos Horizontes que havíamos criado para apoiar jovens arquitetas. Estávamos prestes a conceder as primeiras bolsas. A propósito, disse com um sorriso cúmplice, notei como o Tomás te olha e como você olha para ele. Senti um leve rubor. Tomás e eu desenvolvemos uma amizade profissional muito próxima durante o projeto, mas ambos éramos cautelosos quanto a cruzar essa linha. É complicado, admiti. Depois de tudo o que aconteceu, não sei se estou pronta. O coração se cura no seu próprio tempo, respondeu Patrícia. Não há pressa. Voltamos à celebração, onde Rodrigo organizava uma caminhada noturna pelos trilhos iluminados do complexo. Juntei-me ao grupo, caminhando ao lado de Tomás, que explicava com entusiasmo o sistema de iluminação de baixo consumo. Quando os convidados se foram e restava só a equipe principal, nos reunimos ao redor de uma fogueira na praia do lago. Proponho um brinde, disse Rodrigo, levantando sua taça. Por Helena, que nos mostrou que integridade não se negocia. Por Laguna Azul, acrescentou Tomás. Um projeto que protege em vez de destruir. E por nós, completei. Por essa nova família que formamos. Observei aquelas pessoas que se tornaram meu círculo de confiança. Não compartilhávamos laços de sangue, mas sim valores mais profundos. Respeito, integridade, um propósito comum.
Mais tarde, caminhando sozinha à beira do lago, tirei do bolso a velha foto que Dom Ricardo havia guardado. Meu rosto jovem e esperançoso recebendo aquele prêmio universitário. Conseguimos! Murmurei à foto como se falasse com ele. Uma brisa suave moveu as águas do lago. No reflexo da lua, por um momento me pareceu ver não só a mulher forte que me tornei, mas também a jovem arquiteta que sonhava em mudar o mundo. De certo modo, ambas haviam vencido. E se cada reviravolta desta história te prendeu, prepare-se. Junte-se à nossa família novela mexicana, seguindo o canal agora mesmo. Mergulhe em um universo de paixões arrebatadoras, injustiças revoltantes e dramas inesquecíveis em nossos outros vídeos. Deixe-se levar e viva intensamente cada saga. Você vai se apaixonar.